Meus queridos, agora para a gente fechar essa parte da matéria, falta só eu falar para vocês um pouquinho do campo magnético terrestre, um fator muito, mas muito importante, responsável por, certa forma, a manutenção da vida na Terra. Já vou comentar disso o porquê. Vamos lá. Entendendo um pouco o campo magnético terrestre, a gente aprende, né, que aqui em cima, imaginando o globo terrestre, aqui seria o hemisfério norte, o hemisfério sul, então aqui é o polo norte, o polo sul. Se eu estou na linha do Equador, pego um ímã, uma bússola, desculpa, então lembrando que isso aqui é a representação de uma bússola, o norte aponta para cima, o sul da bússola aponta para baixo, beleza? A parte rachurada, pintada de vermelho é o norte, a parte em branco é o sul. Tá, lindo e maravilhoso. Só que lembra que esse cara aqui, uma bússola é um pequeno ímã, né? Até comentei com vocês um pouco na primeira parte da aula, de imantar uma agulha, né? Que você pega, voltando a caneta preta sendo um ímã, você pega uma agulha e fica passando só numa direção e essa agulha vira um ímã. E quando você suspende ela por um fio, ela vai se alinhar, né? Dependendo de quão bem você imantou, ela pode se alinhar com o campo magnético terrestre, ou se você colocar ela numa rolha que flutua na água, né? Quem já fez experimento no fundamental de construir um ímã sabe que isso aí vai funcionar, vai dar certo. Então ele vai alinhar com essa destinação. Na verdade não é tão retinho assim, ele tem uma ligeira inclinação. Tá? Ele está um pouquinho inclinado. Por enquanto não me interessa essa inclinação. Só para facilitar um pouco, vamos imaginar que está retinho, tá? Tá bonitinho. Aí eu já explico por que está inclinado, o que está acontecendo com essa inclinação. Só para não deixar o desenho torto. Vamos imaginar assim, que está bonitinho. Então, já que ele se alinhou assim, né? E aqui a gente então resolveu, já que o norte da bússola está apontando para cima, convencionou em chamar isso daqui de norte, só que eu vou precisar dar um sobrenome geográfico, que isso é que a gente vê nos atlas. E isso daqui vai ser um sul geográfico também. Vou colocar aqui dentro. Por que isso? A gente aprendeu uma propriedade muito importante. Polos de nomes iguais não se atraem, se repelem. Então, se o norte da bússola está apontando para cima, significa que então da Terra, esse cara daqui, até fazer de vermelho, seria o nosso sul. Só que sul magnético. E essa parte daqui seria o nosso norte magnético. Afinal de contas, nomes opostos se atraem. Então, essa vai ser a característica. Então, norte geográfico está junto com o sul magnético, sul geográfico está junto com o norte magnético. Então, não é problema nenhum, não é um trabalho nenhum. Mas por que que a Terra tem um campo magnético, né? Houve já livros e mapas, atlas, que trazia por causa de uma ilha que tem no Canadá com uma forte concentração de magnetita. E isso é extremamente falso. Se fosse verdadeiro, a Terra nunca já teria tido inversão dos seus polos e nem estaria se movimentando. Aí vocês vão falar assim, Léo, mas e o movimento da Pangeia, né? Sim, o movimento da Pangeia está fazendo com que essa ilha do Canadá está indo mais para o sentido oeste, enquanto o campo magnético da Terra está indo para o sentido oeste. Então essa história do campo magnético ser por causa de uma ilha no Canadá está totalmente fora. Isso não justificaria os efeitos da aurora boreal. Está tudo errado. Então se vocês verem isso, esquece, está errado. O que está causando o campo magnético da Terra? O núcleo da Terra tem uma grande concentração de ferro. Elétrons em movimento, a gente viu que o grande responsável do magnetismo é o elétron. O elétron em movimento causa um campo magnético, né? A gente até tinha visto corrente elétrica, né, sendo o ímã artificial. Então a Terra é como se fosse um ímã gigantesco, e esse ímã gigantesco que a Terra é causado única e exclusivamente por causa da corrente elétrica, vamos dizer assim, a grosso modo, que tem do movimento do nosso magma, só por causa disso. Aí um detalhe bem pertinente aí. Como esse magma é um líquido, está se movimentando, então ele, vamos supor que ele bate aqui na parede e volta, ele não fica paradinho, não é um líquido estável, já que a Terra está girando, esse líquido está girando, está se movimentando também. Então, por inércia, como esse líquido está se movimentando, o campo magnético... Por inércia não, por falta de inércia. Né? Então, o campo magnético também
vai estar se movendo. Por isso o campo magnético pode inverter a sua polaridade e isso acontece de eras em eras. Então é por causa disso, do magma da Terra. E eu tinha comentado com vocês que o campo magnético da Terra é o grande responsável pela vida na Terra. Alguns biólogos acreditam fortemente nisso, porque se não fosse para essa mudança da intensidade do campo magnético, porque depende do núcleo da Terra, da movimentação, então essa intensidade vai mudando, existem algumas regiões anômalas, enfim. Aí o buraco é um pouco mais embaixo. Se não fosse pelo campo magnético terrestre, a radiação que ia chegar aqui na Terra ia ser muito mais intensa. E essa radiação ia ser tão forte que não ia deixar que as mutações, né? Sem pensar mutação no sentido de ruim, mas não ia deixar a existência, que ocorresse a existência de seres vivos na Terra. Isso até é um problema na colonização de Marte. O campo magnético de lá é muito, muito fraco. A gente não sobreviveria muito tempo lá. Pouco tempo lá em Marte já era suficiente para causar algum tipo de câncer. Então o campo magnético da Terra ele é um excelente escudo e ajuda aí a manter a nossa vida, a conhecer a vida do jeito que a gente sabe, conhece. Então a galera que vai discutir se existe vida fora da Terra do jeito que a gente conhece, um dos fatores que entra é o nosso campo magnético também. Belezinha? Então agora vamos fazer mais um pouco de exercícios.